Fala Zé, a gente está conhecendo a Aline Botelho, que foi quem fez um discurso na Tribuna Livre hoje e apresentou para a sociedade de Birigui, a sociedade organizada, a síndrome de Tourette, que é algo raro de a gente conhecer, não pelo nome pelo menos. Aline, essa síndrome, qual é a causa dela? Tá, como ela é pouco estudada, não se sabe ainda a causa. A pessoa tanto pode nascer com a síndrome, e como foi meu caso, quanto ela pode desenvolver a síndrome. Por exemplo, uma criança que tem uma infecção de ouvido mal cuidada, ela pode desenvolver a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é o que exatamente? É uma síndrome neuropsiquiátrica. Então, assim, como eu disse, bem pedagogicamente falando, os neurônios estão funcionando, de repente eles param de funcionar e a pessoa tem um espasmo, tem um tique. E, assim, para ser síndrome de Tourette, necessariamente precisa ter um tique motor e um tique vocal, né? Porque senão são só tiques mesmo, tique nervoso. Para ser síndrome de Tourette precisa do vocal e do motor. E a gente não tem controle sobre isso. E nunca vem só a síndrome de Tourette, ela sempre vem acompanhada de outras comorbidades. As pessoas podem se confundir com ela, então? Sim, a síndrome de Tourette não tem um diagnóstico fácil, né? Porque, como eu disse na tribuna, não sai na tomografia, não sai em exame de sangue, não sai em eletro. É o neuro ou o psiquiatra que, conversando, olhando, analisando, vai te dar um diagnóstico. Você disse algo muito importante ali, que você se acha a única pessoa, não acha possível que você seja a única pessoa com a síndrome em Birigui. Sim, eu tô morando aqui em Birigui, vim de Ribeirão Preto, e eu fui muito acolhida na cidade. E em 6 meses que eu tô aqui em Birigui, não conheci ninguém com a síndrome e não conheci ninguém que soubesse o que é a síndrome. E eu falo assim, cara, não é possível que numa cidade assim, Birigui não é tão pequeno, não é possível que não tenha ninguém. E eu me incomodo um pouco porque, assim, mesmo que a síndrome não seja reconhecida ainda como uma deficiência, como foi colocado, eu me considero uma pessoa com deficiência. E eu me incomodo tanto por não conhecer pessoas com síndrome de Tourette, como não ver pessoas com deficiência. Eu não vejo pessoas... Eu já andei por vários lugares, eu sempre vou no centro, e eu nunca vi uma pessoa cega andando no centro, por exemplo. E me incomoda assim, onde que estão as pessoas com deficiência? Essa síndrome, ela te causa algum problema ou aborrecimentos do dia a dia? Algumas limitações. Então, assim, por exemplo, o psicológico é muito afetado. Então, se eu estou muito nervosa, eu tenho mais tiques. Quando eu estou mais tranquila, eu tenho menos. O meu tique é motor, como vocês podem perceber, tanto no rosto quanto no tronco. Então, quando eu estou muito nervosa, eu evito de cortar, pegar faca, servir coisas quentes. Eu tenho uma dificuldade, eu demoro um pouco mais para fazer maquiagem, mas eu acho que o maior desconforto mesmo são os olhares das pessoas, os comentários que a gente acaba vendo e tudo mais, escutando, e também as dores que eu sinto muitas dores. Certo, em Birigui você disse que ainda não encontrou ninguém, você acredita que a partir da instituição do dia, que é o projeto da vereadora Sim. Você acredita que as pessoas podem começar a se dar a busca desse problema, se alguém se sentir com ele? Eu acho que a gente tem tudo para conhecer outras pessoas com a síndrome. Porque, assim, a síndrome acomete 1% da população. Então, acredito que tenham outras pessoas, tanto que tenham síndrome de Tourette e a gente não conheça, como que tenham a síndrome de Tourette e ainda não saibam que tem a síndrome de Tourette porque é um diagnóstico difícil. Mas vou ser audaciosa de fazer uma correção. Eu acho complicado quando a gente se refere a uma deficiência como um problema. Porque quando a gente fala em relação a um problema, é algo que atrapalha. Acho que quando a gente se refere a algo que atrapalha, a gente acaba limitando a vida daquela pessoa. Então, acho que vamos colocar como essa deficiência, não esse problema. Essa deficiência te deixa conviver normalmente? Você trabalha, você faz esporte, você, enfim, vida social, tudo normal? Eu enfrento alguns preconceitos por conta da falta de conhecimento. Eu sou muito privilegiada no meu emprego porque eles me deram muita voz. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Birigui, vim para trabalhar aqui,
E quando eu vim para trabalhar, eles me acolheram muito bem, deixaram com que eu conversasse com a equipe, porque eu acho que a partir do momento em que as pessoas me veem e eu explico, olha, eu tenho Tourette, eu faço isso, então ela já entende, então ela está fazendo isso porque ela tem Tourette. Então passa a normalizar uma situação. Então eles passam a entender o porquê eu tenho a necessidade de fazer isso, não ficam olhando, não ficam comentando. E eu acho que é isso que eu busco, até para outras pessoas, para outras deficiências. A vereadora assim vai apresentar o projeto, nós Sim. Estamos na expectativa. Você acredita que instituindo o dia você vai conseguir chamar mais atenção? Ou esse dia, qual é a importância dele para Birigui? Olha, então, como eu disse, não só para Birigui, mas nacionalmente, né, eu faço parte de uma comissão representativa da pessoa com síndrome de Tourette, a gente já chegou até no Ministério. Então, o que eu quero é que as pessoas que têm a síndrome de Tourette sejam acolhidas, as pessoas que possam, de repente, a gente consiga conversar com outras pastas, que não fique só no papel. Essa é uma conversa que eu tenho muito com a vereadora, para que a gente consiga ter um diálogo com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Saúde, para que isso não fique só no papel, sabe? Porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser discutido, porque é algo real, é algo que está acontecendo e a gente precisa levar em pauta isso. Então a gente está muito nesse diálogo e eu acho que acolhimento e informação, é isso que eu penso. Por isso nós estamos aqui, para levar essa informação, fazer com que os nossos seguidores possam conhecer. Eu agradeço muito. E qual mensagem você deixa aí para a galera? Olha, muitas vezes as pessoas, quando se referem assim, em relação à questão da deficiência, a gente fala assim, nós somos todos iguais e tá tudo bem, não olhem a pessoa diferente. Eu acho que o que eu deixo para as pessoas em casa é assim, não somos todos iguais, somos todos muito diferentes. E justamente por conta dessa diferença que a gente tem que ser respeitado. Eu sou diferente de vocês são diferentes de mim, então por isso que eu peço esse respeito. Acho que é isso e muito obrigada. Muito obrigado.